Imagine a seguinte situação. Existem esses 4 processos aqui, processo 1, processo 2, processo 3 e processo 4, e temos esses 2 recursos aqui. O processo 1, ele está em espera. Ele está esperando o recurso 1. Isso aqui, essa seta para cá, significa que ele está solicitando esse recurso aqui. E essa seta para cá significa que o recurso 1 está sendo utilizado por esse processo 2 aqui. E o processo 2 ele está em execução. Ele está usando aí o recurso 1. E a mesma coisa aqui embaixo. O processo 3 ele está utilizando o recurso 2 e está em execução. E o processo 4 ele está em espera desse recurso aqui. São situações análogas. Então, nesse caso aqui, não há deadlock. E o que é que isso significa? O processo 1 ele está em espera aqui, mas a espera dele é limitada. O processo 2 aqui ele vai terminar de executar em algum momento, e o processo 1 ele vai poder utilizar esse recurso 1 aqui. A mesma coisa aqui embaixo, o processo 4 ele está em espera, mas o processo 3 ele não depende mais de nada, ele está só executando. Em algum momento o recurso 2 aqui vai ficar disponível. Então, um deadlock é quando ocorre um impasse. Mas vamos ver isso na prática antes de ver o conceito mais teórico. Nesse exemplo aqui, a gente tem 2 processos. Tem o processo 1 e o processo 2. O processo 1, ele está com o recurso 2 alocado para ele. Só que ele está em espera. Ele está esperando o recurso 1 ser liberado para ele poder terminar a sua execução. Acontece que o processo 2, ele também está em espera. O recurso 1 está alocado para ele, mas ele está esperando o recurso 2 ficar liberado para ele poder utilizar. Percebe que aqui tem um ciclo. Um processo está esperando o outro terminar de executar para conseguir terminar de executar. É isso que é um deadlock. Há um impasse. Nenhum dos dois eles vão continuar a execução porque eles estão esperando um ao outro. Então é um ciclo. Um fica esperando pelo outro, o outro fica esperando pelo outro, e isso não vai ter fim, a menos que a gente faça alguma intervenção. Então beleza, deadlocks existem, podem ocorrer nesse mundo de sistemas operacionais. De quem é a responsabilidade de evitar que esses deadlocks ocorram? Será que é do sistema operacional ou do programador? Acontece o seguinte, normalmente nos sistemas operacionais, eles não têm essa detecção de deadlocks e tratamento. Então, fica como responsabilidade do programador garantir que seu código não tem deadlock, ou se tem deadlock, haver alguma forma de superar esse deadlock. Então, beleza. Então, a partir desse problema em relação aos deadlocks, surgem algumas perguntas. Como que a gente consegue identificar, na prática, os deadlocks? Como a gente consegue impedir ou evitar que deadlocks ocorram? Então a gente vai tentar responder essas 2 perguntas. Mas a gente vai precisar de alguns conceitos aqui. Um conceito interessante é o conceito de instância. Por exemplo, a gente tem um recurso aqui que é a impressora. A impressora está alocada para esse processo 1 aqui, e o processo 2 está solicitando recurso. Só que a impressora tem 2 instâncias. Por exemplo, digamos que existem 2 impressoras idênticas que podem ser utilizadas. Então, apesar do recurso impressora ter sido alocado para o processo 1, ele só vai precisar de uma instância, que vamos supor que é essa impressora aqui. Aí na hora que o processo 2 for solicitar o recurso impressora, vai ter uma instância disponível para ele e ele vai poder utilizar esse recurso. Então, se fossem 5 instâncias, aí 5 processos poderiam utilizar o recurso. Se fossem 8 instâncias, aí 8 processos poderiam usar esse recurso ao mesmo tempo. Normalmente os deadlocks ocorrem quando tem somente uma instância, quando apenas um processo pode executar por vez. Mas vamos ver isso mais a fundo depois.
O que é um recurso? A gente viu um recurso que pode ser, por exemplo, uma impressora. Vários processos podem querer utilizar a impressora e dois processos não podem utilizar a mesma impressora, a mesma instância da impressora ao mesmo tempo. Mas esse recurso pode ser, por exemplo, tempo de CPU, tempo de ficar executando lá no processador, ou pode ser uma área da memória que eles precisam, mas está sendo utilizado por outro processo, ou pode ser simplesmente um trecho de código, uma função, ou até uma variável global que, se mais de um processo tentar modificar ao mesmo tempo, pode dar problema. Então é um recurso que exige um certo controle e que pode haver deadlock se não houver um cuidado. Aí beleza, um processo, ele, em relação aos recursos, ele tem três ações possíveis. Um processo, ele pode solicitar um recurso, aqui eu representei por essa seta que vai do processo para o recurso, e se o recurso estiver disponível, aí ele vai ser alocado para o processo, ou o processo ele vai entrar em um estado de espera. E existe outra ação que é simplesmente usar o recurso. O recurso ele foi alocado para o processo e aí agora ele está executando qualquer que seja a sua ação com aquele recurso. E por fim, o processo ele pode liberar o recurso. Que aí se existem outros processos esperando, agora eles podem utilizar aquele recurso uma vez que esse processo liberou o recurso. Mas beleza, isso está muito teórico, talvez tenha dado para entender qual que é a ideia por trás dos deadlocks, mas vamos ver um exemplo em código. Aqui eu criei um código simples em Python, não se preocupe muito com a sintaxe, mas para representar esses dois processos, ou duas threads, tem essas duas threads aqui, a thread A, que eu chamei de Jezonel, e a thread B, que eu chamei de Julieta. Por quê? Porque sim. E beleza, existem esses dois recursos, o recurso impressora e o recurso câmera. E as duas threads são bem semelhantes. O Jezonel, primeiro, ele começa a utilizar a impressora, depois ele vai solicitar a câmera e depois ele termina de usar os dois recursos. Já a Julieta, ela vai utilizar a câmera e depois vai utilizar a impressora. Acontece que, se você for executar esse código aqui na prática, você vai ver que ele não termina de executar. O Jezonel ele começa a utilizar a impressora e depois ele solicita a câmera, só que a câmera ela já está sendo utilizada pela Julieta. A Julieta ela adquiriu a câmera em algum momento e depois ela vai solicitar a impressora. Só que a impressora está sendo utilizada pelo Jezonel e o Jezonel ele não terminou de utilizar a impressora. Ele só termina de utilizar a impressora lá no final, depois de usar os dois recursos. Então a gente tem um deadlock. Esse código aqui ele está executando para sempre, ele está em um estado de espera. Nenhum dos dois vai ceder o recurso. Então esse é um exemplo prático de como esses recursos podem aparecer em código.